Finalmente, estamos hoje aqui, mais um Universo Compliance Podcast. Hoje aqui, de novo, com as maravilhosas Kátia Veloso, Vanessa Carvalho. Gente, eu vou ser muito sincera, nós adotamos, quem assistiu o episódio anterior, eu recomendo que não assista esse sem assistir o anterior. Porque, na realidade, a gente fez uma estratégia aqui no Universo Compliance Podcast. A ideia era que a gente batesse um papo e elas conquistassem mentes e corações. E eu já recebi aqui muitos feedbacks, já sei que elas arrasaram, conquistaram essas mentes, esses corações. Porque, na verdade, é tudo sobre gente. É tudo sobre gente que gosta de gente, gente que quer entender mais de gente, gente que quer ser mais gente. E é isso. Acho que a gente deixou muito coração falar, batemos um papo, foi incrível. E hoje eu tô fazendo isso tudo, porque elas já estão tensas ali. Eu tô sentindo que elas estão me olhando assim. É esse negócio de Kátia, Vanessa. Elas estão assim, hoje o episódio é Caixa Preta. Ai, meu Deus, meu Deus. Fala em Caixa Preta, assim, Kátia. Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua carreira na área de compliance. Como é que começou? Por que você foi parar nisso? Conta um pouco aí pra gente. É uma coisa meio Globo Repórter de sexta, né? O que comem, onde vivem, o que fazem. Hoje é sexta. Esse episódio vai ao ar sexta, então... Ah, é muito legal, muito legal. Pega a tua pipoca aí, que depois eu já vou chamar elas pro compliance com pipoca. Deixa pra próxima. Você vê que a cada episódio eu já entro um outro. Nossa, né? Eu sou viciada em filmes e documentários. Ai, meu Deus. Viciada. Clacasters. E tem uma visão bem pitoresca sobre filmes e documentários. Ai, gente. Mas falando sobre mim. Cara, sou baiana, soteropolitana, ou seja, nasci em Salvador, pra quem não sabe. Sou advogada numa família que a maioria é médicos e engenheiros. Então, todos os homens eram engenheiros, todas as mulheres enfermeiras ou médicas, e eu fiz direito. Não era a escolha da minha família, mas foi o que rolou, né? O começo da minha carreira inteira eu fui funcionária pública numa cidade próxima a Salvador, que chama Camaçari, é onde fica o polo petroquímico. Fui procuradora de município lá durante muitos anos. E em 2014 eu resolvi mudar para a área privada, porque eu achava que era onde eu ia conseguir realizar mesmo meu propósito pessoal. E eu pedi exoneração em agosto de 2014, num ano de Copa, né? O que vale ressaltar, que no final do ano de 2014 explode a Operação Lava Jato. Uau. E eu tinha escolhido trabalhar na Odebrecht. Ui. Pá. Bota aí. Palmas, Dudu! Palmas, Dudu! Palmas, Dudu! Palmas. Resultado dessa história. Cara, e a maioria das pessoas me pergunta se arrepende. Não, foi um dos passos mais difíceis e mais espetaculares que eu dei na minha carreira, assim. Sair de Salvador, mudar para São Paulo, trabalhar numa grande empresa, conhecer os melhores profissionais, os melhores advogados que eu já trabalhei na minha vida, os melhores profissionais de saneamento. Eu trabalhava na Odebrecht Ambiental, então era uma empresa que tinha muitos contratos de PPPs e concessões de água e esgoto. Falar sobre isso, que é uma benesse de utilidade pública para o brasileiro, que a gente não tem a todo custo. Mas, infelizmente, por força da Lava Jato, esse ativo que eu trabalhava foi vendido para o grupo Brookfield. E a Odebrecht Ambiental vira a BRK Ambiental, uma empresa sobre a controladora que era canadense, e ali eu já mudei de área. Eu cuidava de um contencioso, eu era aquela boa advogada de contencioso que amava, né? Uma briga. Manda pro jurídico, né? Eu adorava aquela pessoa que bate o telefone, assina subestabelecimento o dia inteiro. Eu faço uma ideia. Exato. Resultado, a BRK Ambiental me abre as portas para o compliance. Uau. Porque aí os canadenses tinham adquirido um ativo envolvido na Lava Jato e precisavam implementar um programa de compliance em 100 dias. Eu não sabia nem o que comia um compliance officer. Quanto mais o que ele fazia da vida. O que comia é ótimo. O que come um compliance officer? É diferente? Ele tem tempo para comer? Legal. Ele vai almoçar com pessoas? Porque para mim era tudo novidade. Eu ouvia falar em programas de conformidade, que eram programas que falavam de controles, falavam de risco, mas isso falar em que de ano, compliance... Kátia? Cara, 2017. Tá. 2017. Passei 2 anos na BRK Ambiental, fiquei ali já na área de compliance, na BRK. E no final de 2018, eu recebi o convite do Grupo CCR para acompanhar o acordo de leniência da CCR. A CCR foi uma das últimas empresas na Lava Jato a assinar acordo de leniência. E eu acompanhei o primeiro acordo de leniência 100% brasileiro.
com monitoramento 100% brasileiro, né? Aquele monitoramento mesmo de programas de compliance. E aí, junto com o Big Four, escritório de advocacia, um monte de gente, 2 anos, reconstruir um programa de compliance, times, coisa desse tipo. E em agosto de 21, eu fui para o Grupo Globo. Uau. Então, eu saí de empresa de infraestrutura, Lava Jato, Curitiba, discussões de programas de compliance voltados para anticorrupção. Jornada forte, hein? Pra treinar o Tony Ramos, gente. Ah, meu Deus. Ai, me conta isso. Olha, eu fiquei... Não, peraí. Compliance Officer da Globo. Peraí. Plaquesters. Todo mundo perebento. Gente, é um negócio espetacular. Porque foi ali, em 2021, que eu descobri que o compliance não era anticorrupção. E que a gente não tinha foco em gente. E eu descobri muito claramente que ser atropelado pelo compliance comportamental é que dá... sangue para as veias do compliance officer. É o que ele entende efetivamente o que é empresa e o que é cultura empresarial. Lidar com gente, com dores de pessoas, relacionamento de pessoas, mal entendido entre pessoas, conflito entre pessoas. E apesar da gente saber que 70%, 80% de todos os canais confidenciais tratam de assédio e comportamento inadequado, a gente continua olhando fraude, conflito de interesse, beneficiamento de terceiro e corrupção. Que não significam nem 10% dos nossos canais. E o que é esse trabalho desse compliance officer, Kátia? Cara, o compliance officer é um cara de cultura. Que você olhou aí. Cultura, é um cara, né, de cultura. Se a gente entender um compliance officer como um cara de controles e riscos, a gente vai errar. A gente vai errar. Porque tá olhando o processo e não Porque pessoas? a gente tá olhando o processo e não gente. A gente tá enxugando gelo. A gente não tá literalmente tratando o tomador de decisão. Então, é o executivo... É o moço da área de compras, é o rapaz da área do marketing, é a mocinha do RH, é o rapazinho que tem relacionamento com o agente público. São essas pessoas que a gente tem tudo, que conversar. Né? É tudão. E não ficar olhando o negócio de política e escrevendo aqueles trecos gigantes, cheio de palavras que ninguém entende. Mas tem que escrever? Cara, tem. Por que tem? Porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo tão regulado que tudo é tão beabazinho, tudo tão check-in box, que você precisa dizer que tem uma política, você precisa dizer que tem um código, você precisa dizer que tem uma norma. Mas você tem cultura? Você tem treinamento de verdade? Comunicação de verdade? Você tem a galera com você? Ou o time que está trabalhando na sua empresa te acha um mala, te acha um bobocão, te acha a pessoa falando para as paredes? Porque é assim que a maioria dos nossos colegas são vistos. Como os bobocas. Lá vem o compliance. Lá vem o compliance. Lá vem o chato de galocha. E não lá vem o meu parceiro de negócio. Lá vem o cara que vem me ajudar. Lá vem o cara que vai me dar a mão pra eu fazer o certo. Mas por que parceiro de negócio, Kátia? Quando você fala assim pra quem é da área do marketing, por exemplo. Não significa que a gente vai fazer coisa errada junto. Porque ser parceiro de negócio dá esse medo no compliance officer. Não significa dar a mão pra fazer o errado. É o contrário, é dar a mão pra guiar essa pessoa no caminho certo. Mas normalmente ele acha, o cara do negócio, quem é você para guiar o cara do negócio? O negócio é ele que entende. A gente precisa conquistar, amiga. Conquista. O seu filho te dá a mão porque ele tá afim? Não, porque ele confia em você. Porque você conquistou isso. Tanto que ao longo da vida você pode perder, tá? Não é só porque ele é seu filho que eventualmente ele vai estar pegado na sua mão a vida inteira. Não. É uma conquista constante. Vocês que são mães, são compliance officers de plantão 24/7. Vocês estão o tempo inteiro falando de regra, repetindo a regra, aplicando medidas disciplinares, orientando de novo, treinando de novo, comunicando de novo e amanhã começa novamente. E é um processo de conquista constante. Sim. Então, a gente que é compliance officer, que coloca o rei na barriga e se sente o dono do negócio, a gente vai errar. Você vê que é espiritual, né? É espiritual, ela tá... É visceral. Tá aqui, tá aqui. A galera acha que é mandar e o outro obedecer. Vai errar. Quantos anos de Globo? 2 anos quase. E aí deu aquela coisa na barriga depois dos 45, porque a gente é terrível, né? A crise dos 45, aí nasce a Maria Quitéria. Uma consultoria que... Sei lá, eu falo dela como se ela fosse minha amiga, né? Muito louco. Por que Maria Quitéria? Cara, Maria Quitéria é a heroína do 2 de julho. Ela é nome de rua no Rio de Janeiro, ela é nome de rua na Bahia, ela é nome de rua em várias cidades do Brasil. Quem foi Maria Quitéria? Maria Quitéria foi uma mulher que lutou na guerra do 2 de julho, né? Que a gente comemorou recentemente a independência da Bahia.
Ela é uma mulher que corta os cabelos super curtos. Lá em 1823, ela toma emprestado, digamos assim, para não dizer furtado, o uniforme do cunhado dela, que é o soldado Medeiros, e ela vai para a guerra como se fosse um homem. Porque naquela época mulheres não podiam entrar no exército. E ela cavalga, e ela atira, e ela vai à guerra, e ela é condecorada no final do dia lá, né? Quando acaba a batalha em 1823, por Dom Pedro, e ele diz, nossa, mas você é mulher? Ela, sim, sou mulher. E ele diz, nossa, então tudo bem, então agora a gente vai poder ter mulheres no exército. Então lá em 1823, Isa, a gente não podia ser dona do nosso patrimônio, a gente não podia estudar, a gente não podia ir à universidade, a gente não vestia a roupa que queria. Não podia cavalgar? Você não podia cavalgar, mas você podia ser militar. E note, só para terminar a minha apresentação, que fala muito sobre mim, o nome dessa consultoria. Já te vi. 1823. É posterior à Declaração da Independência, que é 7 de setembro de 1822. Mas a gente tem uma péssima mania do Brasil de contar a história sobre o olhar masculino. Quando é que a gente vai desempoderar um português branco num cavalo branco às beiras de um rio em São Paulo para dizer que ainda tinham portugueses no Nordeste que foi lá com muitas mulheres marisqueiras, como era Maria Filipa, uma mulher sem posse nenhuma, como era Maria Quitéria, Joana Angélica, que é uma freira que morre na frente de um convento protegendo pessoas, que são essas mulheres que efetivamente tiram os últimos portugueses do país e que a independência é declarada ali. Você acha que nós mulheres não nos conhecemos? Não, amiga, a gente não conta a nossa própria história. A gente não conta a nossa própria história. E eu acho que é sobre se reinventar. E compliance é isso mesmo também, tá? Porque é aí onde a gente conquista as pessoas. O compliance officer precisa se colocar no lugar do outro, falar de vulnerabilidades, falar com carinho sobre a dor, tirar os seus sapatos, colocar a botinha e ir lá no campo, onde está todo mundo, onde está acontecendo o seu negócio. Saia do carpete, saia do ar-condicionado, vá ouvir as dores do seu cliente interno para escrever suas políticas e seus códigos para pessoas. Porque se a gente se preocupar só com o risco, e só com o processo, e só com o que o regulador espera, a gente vai escrever um monte de papelzinho que não tem utilidade. Mas você me deu uma aula aí de cultura. Acho que Maria Quitéria vem para ter um olhar especial sobre cultura. Né? Ou seja, inconformismo. Inconformismo. O compliance officer é um eterno inconformado. É. Eu posso fazer melhor. Isso pode ser mais interessante. Esse treinamento pode ser mais legal. Essa política pode ser mais palatável. Esse mais processo humana. Pode ser mais leve. Exatamente. Mais humano, né? Exatamente. Meu alter ego sabe disso. Bom, por falar em alter ego, por isso elas estão aqui. Essa dupla. É uma dupla. Você vê que no universo compliance a gente conecta as duplas. E, Vanessa, me conta mais sobre a tua história. Fala sobre a tua carreira, quem não te conhece, quer te conhecer. Legal, essa gigante que estava lá no 11º Congresso Internacional de Compliance da LEC, ensinando, palestrando, né? Com maestria, excelência. Legal, gente. Bom, acho que muitos de vocês já sabem, né, que eu sou engenheira, né? No último episódio a gente falou sobre isso. E não é tão comum, né, ver uma engenheira caindo em compliance. Mas eu acabei indo para a área de compliance porque eu sempre, assim, minha trajetória toda, desde a época da faculdade, sempre foi muito voltada para a gestão de projetos. E projetos que tinham um objetivo muito claro de resolver o problema de alguém, né? No final das contas, era isso. Então, eu comecei estagiando em consultoria, em projetos de conformidade. Então, assim, né, no meu primeiro estágio ali em indústrias, já fazendo isso. Em paralelo a isso, eu fundei um núcleo dentro da UFRJ, que é um núcleo que existe até hoje, que chama Soltec, que é um núcleo de solidariedade técnica, eu, junto com outros... Para a galera da engenharia que ama uma UFRJ, meus amigos engenheiros já estão assim, quero saber mais da Vanessa. E numa época, gente, porque assim, o Soltec ele nasce num contexto, né, e eu estava na época com o Sidney Lianza, né, que era o nosso professor... Beijo, Sidney, né, com o Felipe Adoro, Felipe Saboia, que eram outros estudantes... e outros estudantes, né, naquela coisa assim, cara, o que a engenharia tem para oferecer para o mundo, né, assim, né, além de melhorar um processo, além de fazer uma gestão de projetos, além de construir um prédio, construir um barco, como que a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas? E hoje está muito comum a gente falar de impacto social, né, mas, gente, em 2001, ninguém falava de impacto social, ainda mais na engenharia, né, então foi
foi um processo assim de uma revolução muito grande numa universidade tradicional, federal, você falar sobre impacto social naquela época, né, em que a maioria das pessoas queria sair dali e queria trabalhar na Petrobras, ou no caso da engenharia de produção, no mercado financeiro, né? Então as pessoas saíam dali com esses objetivos, né? E o Soltec, ele nasce para ser um núcleo de assessoria técnica na área de engenharia para projetos e empreendimentos sociais e solidários. Então, ele nasce com essa proposta e depois, obviamente, ele vai plugando, né, outras disciplinas, né, nessa história, um negócio que é super multidisciplinar e, enfim, fazendo uma série de projetos que o que eu mais tenho carinho, né, foi um projeto que a gente fez na época em Macaé. Eu era professora da Escola Municipal de Pescadores de Macaé, né, dava aula de organização do trabalho. Era muito legal, né? Você trabalhar com Macaé jovens. É uma escola, né? E eu ensinava justamente para eles as diferenças entre uma empresa, uma cooperativa, uma associação, né, para que eles pudessem empreender no futuro, né? E por conta de toda a questão do petróleo, a maior parte das famílias desses alunos, eles tinham tido uma queda de padrão de vida muito grande, porque os pais que antes pescavam pertinho ali, né, da praia, eles precisaram ir para mais longe. E para mais longe o barquinho deles não ia, né? Então eles precisavam trabalhar para pessoas que tinham embarcações maiores, né? E aí, dentro desse processo, obviamente que, né, o peixe que você pescava não era todo para você, né? Você tinha que dar uma parte para o dono do barco e que a relação é essa mesmo, né? Você está usando o barco, você tem ali aquela nova relação. E eles começaram a cair esse padrão de vida. Mas aí a gente começou a perceber que as mulheres dos pescadores, né, as mães, né, dos alunos, elas tinham muitas habilidades manuais, assim, sabe? Faziam brinco de escama de peixe, colar de escama de peixe. E a gente falou assim, caramba, por que a gente não aproveita isso para resolver um problema que existia na época, que era o beneficiamento do pescado? Porque o peixe saía de Macaé e ia para Florianópolis, para ser beneficiado em Florianópolis, para voltar e ser vendido no mercado de São Pedro aqui em Niterói, sabe? Nossa. Então, assim, não fazia sentido, de um custo logístico absurdo, mas por falta de um lugar que tivesse maquinário ali adequado para poder fazer isso em escala, né? Então, fazer filé em escala, posta em escala. E aí a gente montou um projeto, né? E foi atrás de financiamento, né? Com todas as dificuldades da época, porque não tinham tantos editais quanto tem hoje em dia para esse tipo de projeto, mas já tinham alguns. Para a gente conseguir financiar isso. E o maior desafio era justamente capacitar essas mulheres para que elas pudessem tocar o negócio, né, na gestão do negócio. Porque, assim, a habilidade para, né, manual elas tinham, aprender a usar a máquina era simples, mas como gerir um negócio, né? Então, esse era o maior desafio. E é muito bacana porque, assim, todo ser humano ele tem uma função criadora, né? Às vezes a gente acha que, não, eu não sou capaz, o fulano é muito mais criativo do que eu. Mas a gente nasce com essa função criadora, né? Isso faz parte da nossa natureza. E essas mulheres, elas começaram a inovar de uma maneira, assim, incrível, sabe? Começaram a fazer hambúrguer de peixe, salsicha de peixe. Você vê, né? A necessidade, ela faz você... É disruptiva. E o entusiasmo, porque, assim, quando você participa, e aí a Kátia fala um negócio que é muito legal, que é a coisa da cultura. Quando você é envolvido desde o início nessa construção, isso te gera um entusiasmo que é muito grande. Total. Né? E você não... Você se sente parte. Né? E você não querer ir lá no final, né? Você ter aquelas pequenas entregas. Como diz, eu tenho uma pastora que ela fala que é curtir por gominhos. Apreciar os gominhos, né? Você tem que ter constância, né, naquelas entregas. Porque, por isso que tecnologia trabalha muito com as sprints, né? O que são as sprints? As sprints é isso. Você tem lá ciclos ali de 2 semanas que você entregou alguma coisa e já está gerando aquela funcionalidade. Então, isso vai dando esse entusiasmo, né? Então, foi uma experiência incrível. Isso foi nessa universidade, né? Isso foi no Soltec, lá na FRJ, que, enfim, existe até hoje o núcleo. Mas chegou um momento que, assim, eu não vim de família... Né? Minha família é uma família de classe média baixa, não era uma família de classe média alta nem rica. E eu sempre, né, ajudei, né, com as coisas que eu precisava fazer e tal. Sempre trabalhei desde muito cedo, comecei a trabalhar com 17 anos. Então, assim, tinha que
arrumar uma forma Se de ganhar reinventar. dinheiro, né? Então, assim, também não dava pra eu viver. Tava maravilhoso viver pesquisando. aquilo. Seria bom, né? Mas não dava pra viver só Seria naquilo. bom, eu amo a pesquisa. E aí é quando eu vou fazer programas de trainee, né? E aí eu entro na Americanas. A Americanas, na época, tinha 160 lojas, então era uma empresa super Uau. pequenininha. Comparada com, né, com o que ela é hoje, né? Com o que ela ainda é hoje. E hoje ela tem, enfim, mais de 1.700 Você lojas. entrou num programa de trainee? No programa de trainee da legal. Americanas. E aí, dentro da Americanas, obviamente, passei por loja, né? Trabalhei em loja, conheci a operação. Foi muito legal para mim viver a operação, né? E entender as dores ali do dia a dia, né? Da loja, sem ser um cliente, né? O que tem nos bastidores, né? Então, foi muito legal. E aí, eu fui chamada para ir para a sede para trabalhar na área de gente. E olha só, uma engenheira indo trabalhar na área de gente, justamente porque eram 160 lojas. Para você treinar os 160 gerentes, você levava todo mundo para a sede e treinava todo mundo ali, né? Tinha um auditório, você treinava todo mundo naquele auditório. Mas, considerando que a empresa tinha um plano de expansão, né? De abrir muitas lojas, né? Que era agressivo, assim, né? Em pouco tempo. Como treinar as pessoas, né? E naquela época não tinha, né? Videocast, né? Não podcast, tinha videocast. videoconferência, Teams, não tinha nada disso. Isso era 2005. Pra você ter noção, pra gente fazer videoconferência, tinha que comprar aqueles equipamentos caríssimos da Polycom, lembra? Era aquilo. E aí, como varejo é um negócio de margem apertada, né? Você não tem muito dinheiro em caixa. A ideia era ver se conseguia justamente um financiamento em que você pudesse pagar isso no longo prazo, né? E como eu tinha essa experiência com editais de financiamento por causa, né, dos projetos lá do Soltec, eles falaram, poxa, Vanessa, por que você não ajuda a gente a montar uma universidade corporativa, né? Então, a gente teria ali a sede, polos espalhados pelas principais... Cara, isso é muito incrível. Universidade corporativa. Acho que incrível. toda empresa tem que ter a sua universidade. Sim, e como que a gente consegue, né, estar nas principais capitais do país, porque na época já tinha loja, né, em todos os estados do Brasil, quase todos os estados do Brasil na época. E aí eu vou para esse projeto, né, a gente consegue um financiamento num juros baixo, né, um financiamento de longo prazo, num edital específico para a educação corporativa, né, então foi super bacana. E aí, beleza, né? Eu, engenheira, acompanhando as obras, né, também, né, fazendo o negócio acontecer junto com uma série de times lá dentro, que, poxa, me ajudaram muito. E aí, tá pronto para nascer e vamos treinar as pessoas no quê? Né? E aí, considerando que tinha um plano de expansão muito grande, poxa, vamos treinar em qualidade, né? Porque a gente precisa manter o padrão, né? Então, assim, a loja no Acre tem que ter o mesmo padrão da loja do Rio Grande do Sul, né? Do Rio, de São Paulo. Isso é legal, né? Então, como que a gente consegue garantir esse padrão? Então, a gente começa com um programa muito forte de Lean Six Sigma, né? PDCA, SDCA. Começa a criar credenciamentos específicos, né? Então, um operador de caixa, para ele virar um assistente comercial, o que ele precisa aprender, um assistente comercial para virar um supervisor de loja. Quantos funcionários? Então, nessa época, eu não lembro exatamente quantos tinham, né? Mas antes da crise, a Americanas estava com 40 mil funcionários, né? Então, 40 mil. Uma empresa 40 bem mil grande, pessoas para serem treinadas. Tipo assim, não era simples, a Odebrecht né? já chegou a ter 250 mil colaboradores, muita gente, pré-Lava Jato, né? É muita gente. Hoje a Novo Honor tem 50 mil pessoas. Então, Olha é 5 vezes menor. Sim. E aí, eu começo com esse processo. Então, por ser engenheiro de produção, tem muito essa visão de mapeamento de processos também. Então, começa a construir essas trilhas de credenciamento para capacitar as pessoas, tanto em loja quanto na sede, na logística, né? Então, a gente vai selecionando ali, né, as áreas mais críticas ali da operação do negócio, né, para poder fazer acontecer e ter toda essa questão do credenciamento. E aí, em 2007, a gente começa um movimento de criar a sustentabilidade dentro da companhia, né? Então, através de um comitê, era o Comitê Companhia Verde, então ele é fundado ali em 2007, quando ninguém falava de sustentabilidade também. Todo mundo falando de ESG, então ninguém falava de sustentabilidade naquela época. As empresas estavam começando a falar sobre responsabilidade social, lembra disso? O termo era responsabilidade social. E era uma coisa ainda muito filantrópica, né? Era muito na doação, não era uma coisa de sustentabilidade, de fato. Na essência, né? E aí a gente começa esse movimento lá.
E isso como uma atividade em paralelo, né? Eu continuava dentro da área de gente, mas estava nesse comitê multidisciplinar que começou a discutir essas questões de sustentabilidade dentro da empresa. E aí, em 2009, eu sou convidada para ir para a área comercial com a missão de tirar as atividades operacionais do comprador. Então, o comprador era uma pessoa que devia estar muito focada... Temos uma engenheira com a veia de venda. Então, Adorei isso. Do compliance. Adorei isso. Então, adoro a área comercial, gente. O comercial deveria estar muito focado no produto, né? Então, assim, poxa, vamos conhecer o produto novo, vamos participar, né, das feiras, ver o que o mercado está oferecendo de novidade. Mas ele perdia muito tempo pensando em quantas peças de cada item deveria ir para quais lojas, né? Então, eu lembro, por exemplo, falando da Bahia, eu lembro que quando eu fui convidada para assumir essa função, eu lembro que o desafio que eles me deram foi o seguinte: a gente acabou de inaugurar uma loja num shopping classe A em Salvador, e a gente não tem nenhuma loja classe A em Salvador. Vai ser a nossa primeira loja classe A em Salvador. E o que a gente fez? A gente pegou e replicou todo o sortimento de uma loja classe A do Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que na inauguração da loja, os baianos doidos querendo CD de axé, e só tinha CD de samba, né? Muito bom. E aí falaram assim, cara, a gente precisa ter uma inteligência para esse negócio, né? Então eu vou para a área comercial com a missão de começar a estruturar, né, nessa área de abastecimento, né? E a gente começa com loja pequena, com as blockbusters, né? As ex-blockbusters e as Americanas Express. E aí, em 2011, eu sou convidada para ir para a área de controle e prevenção de perdas, né? E a área de controle e prevenção 2012. de perdas... 2011. Para a área de controle e prevenção de perdas. E a área de controle e prevenção de perdas para varejo é uma área que está muito preocupada com assalto, com arrombamento, com incêndio, alagamento, tudo aquilo que faz com que o furto, né? Tudo aquilo que faz com que o produto não esteja disponível para ser vendido na prateleira. E você imagina em 2011 uma área como essa, que era uma área extremamente masculinizada e muito força bruta, né? Então, assim, não existiam mulheres na área de controle e prevenção de perdas, existiam ex-oficiais do Exército na área de controle e prevenção de perdas, né? Assim. Então, assim, não tinha mulher. E na época fui eu com uma outra colega, uma outra mulher, nós duas fomos para essa área de controle e prevenção de perdas, e a missão era justamente essa, assim, né? Como que a gente consegue trazer mais inteligência para essa área e menos força bruta? Como que a gente consegue trazer mais tecnologia, consegue trazer mais treinamento, né? Também, né? E usar menos a força bruta. E aí eu faço esse trabalho lá, dentro da área de controle e prevenção de perdas, e tem um segundo desafio, que é como transformar isso numa área corporativa, porque eu era varejo físico, era lojas americanas, a área de controle e prevenção de perdas já estava consolidada em lojas americanas, mas existia uma dificuldade no mundo digital de tratar com as fraudes de clientes digitais, né? E as fraudes, né? Então, todas essas fraudes que envolviam a parte digital era completamente diferente de você tratar de uma fraude de produto físico, né? Na loja física. Era muito diferente. E aí, com isso, eu começo a me aproximar muito do time de cibersegurança, né? Começo a entender um pouco mais sobre todas essas questões de cibersegurança. E o canal de denúncias ficava dentro da área de controle e prevenção de perdas, porque a maior parte de denúncias que a gente recebia... A Americanas foi uma pioneira em canal de denúncias no Brasil, né? O canal de denúncias da Americanas existe desde 1996. Uau. Mas acabava que a maior parte das denúncias eram denúncias assim, o gerente da minha loja está desviando mercadoria no fechamento, o auxiliar de prevenção está envolvido. Então, fazia todo sentido o canal estar na área de controle e prevenção de perdas, né? Pessoas na veia. Pessoas. Cultura. E aí, logo depois, o mundo começa a mudar, né? E as denúncias comportamentais, como a Kátia muito bem falou, começam a aumentar muito. Só que o nosso time de controle e prevenção de perdas era o único time que era capacitado para poder conduzir investigações da maneira como elas deveriam ser conduzidas, né? As entrevistas investigativas, da maneira como elas precisavam ser conduzidas, né? Então, o time tinha capacitação em análise SCAN, análise forense, técnicas de detecção de mentiras, e todo um cuidado na maneira de manejar, né? De fazer, de conversar, seja metodologia, com denunciante, com denunciado, com as outras pessoas que estavam, né, ao redor. Quase um laboratório, né? Porque com 40 mil pessoas
Então, não dava pra gente simplesmente pegar e falar assim, não, agora essa aqui é muito comportamental, manda pra área de gente, área de gente apurar. Não, a área de gente não tinha essa capacitação, né, para poder cuidar disso. A gente começa a fazer isso na área de controle e prevenção de perdas, mas, por outro lado, a gente começa a perceber assim, a gente está deixando de fazer o que a área de controle e prevenção de perdas se propõe. Porque quando chega uma denúncia dela, quando você acha que uma denúncia de assédio sexual, para tudo e vão apurar a denúncia de assédio sexual, porque isso é muito grave, né? Então, mas aí a pessoa que deveria estar lá no CD, na loja, vendo se o procedimento está sendo cumprido, não está sendo cumprido, ou atendendo um caso, centro de distribuição. Que é né, que recebe a mercadoria e distribui para as lojas. E aí, como eu tinha um time grande, assim, né? Porque estava espalhado pelo Brasil inteiro, eu consegui dividir esse meu time de maneira que eu dediquei algumas pessoas específicas para tratar as denúncias, né? E aí continuei com todo o resto cuidando da área de controle e prevenção de perdas mesmo. Até que chegou um momento que o mercado também, né, surge CVM de controles internos, 5.2, depois 586, de compliance, pratica o explique. E aí eu começo a entender que a maneira como a companhia estava organizada precisava mudar, né? Porque existia uma auditoria muito operacional, muito virada para a loja mesmo, né? Para diferença de, né? Era bem para a operação de loja mesmo, né? Diferença de caixa, diferença de cofre na loja. E aí a gente fala assim, cara, a gente precisa ampliar isso, né? Ter esse olhar de riscos. A gente tinha os processos mapeados, mas muito sob a ótica de qualidade naquele trabalho que a gente fez lá atrás, mas não sob a ótica de riscos. E aí eu acabo, né, me envolvendo nesse projeto aí para poder construir esse, vamos dizer assim, né, esse mundo fortalecido, esse mais sistema, né? Mais GRC, um sistema né? de GRC, um sistema de fato, maduro, mais maduro do que o que existia até então. E aí, em 2021, e aí isso tudo eu vou fazendo dentro da própria área de controle e prevenção de perdas, né? Meio que tipo uma spin-off ali, né? Porque sempre é difícil dentro de uma companhia, né? Você vai aprovar uma área nova, o que essa área nova vai trazer, né? Vai precisar de mais gente, então, criar famoso dita da caixinha. Então, assim, a caixa preta sua, começando a vir. E aí a ideia é justamente essa, cara. Como é que a gente consegue, dentro do que a gente tem, eu sempre fui muito assim, sabe? Tipo, dentro do que a gente tem, o que é possível fazer, né? Eu sempre falo que um dos maiores males da humanidade é a inércia, né? Você achar, não vou conseguir aprovar, então não faço nada. Não, preciso fazer alguma coisa, não né? fazer nada não é nunca uma opção, exatamente. Uma então a gente começa esse movimento e aí de fato a gente consegue fazer uma estrutura legal, né? Tipo, roda ali uma nova maneira de fazer as coisas, né? Cria uma comunidade bacana, que é o Ética na Prática, dentro do Workplace, que era a ferramenta de comunicação corporativa que a gente tinha. Essa comunidade passa a ser a comunidade de maior engajamento entre todos os associados da Americanas, né? Mas eram empresas ainda diferentes. Que experiência, hein, Vanessa? Que experiência. Tá falando aí, eu tô viajando aqui na execução desses projetos. Amiga, de gente para uma trilha assim vendas, de projeto maravilhoso. Visão, aí vira compliance ali, aqui a palavra surge. Aí começa isso. Aí a comunidade começa a ficar muito ativa. A gente fala assim, cara, a gente precisa criar uma área de compliance, né? E aí a gente consegue criar essa área de compliance em 2021, né? Formalizar essa área de compliance em 2021. Na pandemia, pós-pandemia. Né? Pós-pandemia. Já no finalzinho ali dela. E aí, logo depois, aí eu assumo como DPO, porque também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, já tinha um DPO antes, esse DPO anterior sai, né? Porque eu lidero toda a adequação da companhia para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até por conta dessa minha proximidade também, né? Tanto com o jurídico quanto com a área de cibersegurança. E aí, em 2021, eu acabo virando DPO e um pouco depois eu sou promovida para como diretora de riscos e compliance, né? Da companhia. E aí, 2021, as empresas se fundem, né? Porque eram empresas separadas, Lojas Americanas era uma empresa, B2W era outra empresa. 2022 tem essa fusão das duas empresas. Eu sou convidada para tocar o projeto de combinação operacional das empresas. Então, basicamente era isso. Assim, as Lojas Americanas foram incorporadas pela B2W.
e num determinado dia, a loja tinha que amanhecer com todos os PDVs emitindo o cupom fiscal no novo CNPJ, porque o CNPJ anterior não servia mais. Maria Quitéria. Então, você imagina 1.800 CNPJs, inscrições estaduais, que mudariam da noite para o dia. E como que você coloca todas as áreas para conversar, né? Porque você precisa da área de tecnologia, você precisa em 70 dias. Deu para fazer? Não, é obrigatório. Né? Mas tinha que dar um jeito, conseguimos. Não, assim, beleza. Gente, olha só, que é obrigatório, mas olha só, que é obrigatório. No Brasil tem uma lei que obriga que a indústria de bebidas ela tem que ser controlada, volume de produção. Volume de produção tem que ser controlado. É lei. Mas não é cumprido. Por quê? Por questões muito complexas. Chama Maria Quitéria. Ava. Então, assim, é saber se veio a regulação, e olha mas... que loucura, ela tá fazendo tudo isso como área de compliance, passando por vendas, passando por gente. Note o que é você entender... minha engenheira predileta. Sim. E aí, no final das contas, era isso. Eu precisava de todas as áreas, né? Pra você poder virar, tipo, o centro de distribuição, num determinado momento, ia ter que parar de expedir mercadoria, porque senão a mercadoria, na hora que chegasse na loja, a loja não ia conseguir dar entrada mais, porque o CNPJ já tinha mudado, né? Então, você precisava da logística, você precisava do transporte, você precisava da loja, você precisava da tecnologia, você precisava dos tributos, você precisava de todas as áreas. Minha engenheira predileta. Bom, e aí, em 2022, a companhia tem, né? Isso né, teve comunicado ao mercado na época, teve um incidente cibernético. E aí, depois disso, a gente montou todo um projeto para poder levar a maturidade gestão de crise, né? Total. Eu tive muitas gestões de crise, tá? Tipo assim, 40 homens armados invadindo um centro de distribuição, entendeu? Só isso aí. Só isso aí dá um podcast, né? Exatamente. Crises no plural. Não, peraí, só isso aí dá um podcast. Qual Vanessa, o seu nome? você vai Vanessa voltar. Carvalho, Crises. Vanessa, minha engenheira predileta. Minha Deus, engenheira ela favorita. Deixa eu só terminar o finalzinho. Não, eu vou nem... abrir a caixa, amiga. Você vai... Você vê que eu tô aqui contando história. Não, né? você vai fazer ela segurar a caixa. Você vai contar tudo, que você não sai daqui sem contar tudo, não. Você só sai daqui contando tudo. Ela ainda tá hoje, eu não tô falando do passado, eu tenho que falar do presente. O que eu tô fazendo hoje? Vai, fala. E aí, por conta disso, né, eu toco esse projeto para fortalecimento da maturidade cibernética da companhia. Então, aí também começo a evoluir também no meu conhecimento, né, sobre o controle de tecnologia, sobre cibersegurança. E, em paralelo, assim, eu sempre... E eu mando um beijo enorme para todas as pessoas que trabalharam comigo, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa, como vocês viram, de criar áreas, mas eu sempre deixei um time muito bom, capaz de manter o dia a dia, né? De tocar o dia a dia. Então, enquanto isso, meu time estava lá fazendo um trabalho maravilhoso. A gente estava com uma consultoria externa que estava avaliando, inclusive, o nosso programa de integridade, porque a gente queria entrar no Proética. E aí, no dia 10 de janeiro de 2010, eu tiro 2023, desculpa, 10 de janeiro de 2023, eu tiro esse CPF pensando em entrar com Proética. E no dia 11 de janeiro de 2023, eu sou surpreendida, como todo o mercado e todas as pessoas que trabalhavam lá dentro. Porta. Sobre, né, as inconsistências contábeis na época, né? Que depois, né, foi revelado aí que eram fraudes. Então, assim, num primeiro momento, é um choque, né? Você fala assim, caraca, tipo, a gente está trabalhando aqui loucamente, como que está acontecendo um negócio desse? E, por outro lado, assim, as pessoas que trabalhavam comigo na companhia eram pessoas extremamente competentes, né? Então, era difícil acreditar que, erraram 20 bilhões de reais, né? Tipo, o que está acontecendo, né? Então, dá uma chuva de emoções, de sentimentos. A aula do triângulo da fraude na cabeça. E assim, você fala assim, cara, em quem que eu posso confiar? Quem que está envolvido, quem que não está envolvido? Você cria um negócio, mas, por outro lado, eu precisava me manter muito forte, porque eu tinha um time de 2.500 pessoas. 2.500 pessoas que estavam apavoradas. E você tinha que manter a serenidade. Isso, apavoradas, com medo de perder o emprego, com medo do que ia acontecer.
chateadas, porque falaram assim, cara, como é que eu vou me realocar, né? Eu sou um funcionário da área de compliance, as pessoas estão aí no mercado. A pessoa até sente assim, será que eu fui enganado? Não, o que eu fiz de errado? Será que eu fui incompetente? Será que eu fui incompetente? Será que eu deixei de ver alguma coisa que eu deveria ver, né? Então passa esse misto de sentimentos das pessoas. Quase chamando o Tatal aqui da Escalizando para poder filosofar aqui sobre a Então mente. foi um ano, eu fiquei durante todo o ano de 2023, né, na companhia, porque assim, eu também tinha quase que uma obrigação moral comigo mesma de ajudar a companhia a passar por todo aquele momento, por toda aquela dor, né? Então, contribuindo ao máximo com tudo que eu podia. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa de construção, né? Eu sempre fui uma pessoa de construção. E aí você está dentro de uma empresa que está num processo de recuperação judicial, é muito complicado, porque você está num processo de enxugamento e que precisa ser assim, porque senão a empresa não sobrevive, né? A empresa não sobrevive. Não se sustenta, Então, assim, a minha ideia, é por isso que eu brinco, né? Quando as pessoas falam assim, como é que foi pra você? Foi um luto, né? Sair depois eu trabalhei 18 anos lá dentro, né? Um luto, né? E para mim o luto ele foi ao longo do ano de 2023. Ele foi diluído, porque ao longo desse ano de 2023, eu fui vendo assim, poxa, eu tô sendo útil aqui, eu consigo ajudar aqui, eu consigo ajudar naquilo lá. Fechando mas o que eu quero pro meu futuro, né? Assim, eu quero é uma crise que ela é longa. Dá um pancadão na cabeça. É uma crise que ela é longa. Eu não tenho a menor dúvida de que a empresa vai se recuperar. Eu entendo sua dor. Eu acho que o negócio é bom. Eu acho que tem pessoas muito competentes lá dentro. Quem não vai na Americana, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o negócio vai se reconstruir, né? Mas vai demorar um tempo. É uma pancada, assim, né? Na entrada do shopping, eu pego as crianças na escola, aí eles gostam de ou no Oakberry. Olha, publi aí. Ó, episódio aqui, vamos chamar o Oakberry, mas Oakberry ou então, mamãe, vou na Americanas, porque faz parte do povo. Total. É a cultura do povo, faz parte. Já virou eu gosto muito do professor Bruno Dalek, que ele fala. Eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele, hein? É o Madarovski? Isso mesmo. É sobrenome assim? Madarovski. Nem sei se eu falei certo. Mas um beijo, Bruno. Mas ele fala muito sobre isso. Tem uma hora que a empresa passa de ser só dela. Ela é tão importante pro entorno. Entra no imaginário. Por isso, daí a importância quando a gente fala de governança, né? Da responsabilidade. Os stakeholders são variados, né? Sim. E eu acho que você falou acho um pouco da história dos colaboradores, é muito interessante. Eram 40 mil pessoas, acontece essa história. É tão bobo as pessoas apontarem o dedo de achar que tinham 40 mil pessoas fraudando nas Americanas. É tão boboca acusar ou colocar o dedo em riste para falar que os 250 mil colaboradores da Odebrecht sabiam do que acontecia na Odebrecht. Isso é ridículo. É tão irresponsável desejar o fim das empresas e dizer eles deveriam deixar de existir, etc. Olha quantas pessoas estão sendo desempregadas, olha o reflexo disso tudo, sabe? É irresponsável. É irresponsável. Na época que eu estava na Odebrecht, eu me lembro de que saiu uma reportagem numa revista em que colocava a foto de colaboradores da Odebrecht, perguntava assim, e agora, como fica o seu currículo? Isso é de uma violência. Não, isso é sabe? de... Não então, é maestral da sua veia, amiga, não só de líder, mas de humana mesmo. De ter que segurar as pontas de 2.500 pessoas no ano mais difícil da vida delas. E não só dessas 2.500 pessoas que estavam embaixo de mim, mas de todas as outras com as quais eu me relacionava. Porque quem segura a sua, né? Exatamente. Eu diria que heroína. Sabe por quê, gente? É muito fácil você pegar carona no que dá certo. No que aparentemente tá na mídia, tá dando certo pra mídia. Sim. Amiga, olhando o seu aviãozinho ali, é muito fácil o voo de cruzeiro, né? É muito fácil. Decola e aterriza, gata. Quero ver você decolar e aterrizar quando tá em crise. Exato. Quando tá em crise. Porque também. Ser gestor de reputação é isso. É a gente saber que vai vir a crise. Você não sabe de onde, vai vir. Mas você tem que se manter firme. Gisele Bündchen arrasou. Amei. Não, é muito mais difícil do que parece, né? Olha aqui, eu vou... E agora, Não, Vanessa? então, aí você se reconhecer nesse processo também. Porque assim, eu também acho que eu também não era a melhor pessoa para continuar esse processo na Americanas, né? Porque é importante também quebrar esses ciclos, né? E ter uma pessoa nova. Até para você, para sua saúde mental. Então, era muito importante isso, né? Então, assim, gosto demais das pessoas, né? Do meu
ex-chefe lá, sabe? Uma pessoa super bacana comigo. Então, foi um processo muito cuidadoso, né? Todo o meu processo de saída de lá. Mas eu realmente precisava construir coisas novas, né? E foi muito legal, porque quando eu saí, a Kátia falou um pouco disso. Como, né? por Quando exemplo, ela tá no abriu Universo Compliance Podcast, Também. ela tá inovando, né? Ela é pioneira, pioneira. E quando a Kátia falou sobre, cara, será que as pessoas vão querer saber de mim, mesmo eu não estando nessa marca? E esse foi o meu momento de felicidade. Porque as pessoas. Foi um momento de felicidade que a gente está falando do passado. Por quê? Porque as pessoas me abraçaram de uma tal forma, e pessoas que eu nunca imaginei que iam me abraçar daquela maneira, sabe? Então, você ter um fornecedor que, cara, às vezes você estava ali numa discussão dura, numa negociação, né? Mas que eu sempre tratei com muito respeito, né? Sempre foi muito, né? A gente sempre trabalhou numa relação de parceria muito grande. E esse fornecedor chegar para mim e falar assim, Vanessa, a hora que você quiser voltar para o mercado, você me liga. Eu falei, eu já quero. Falou, você não vai voltar, porque você tem que tirar um período sabático. Tem que tirar um tempo para você. Eu falei, mas eu não consigo tirar. A Kátia tá nervosa ali. Eu sou geminiana. Mas Vanessa não de agora, Vanessa de não agora. falou de agora, eu tô curiosa. E aí o que acabou acontecendo foi que pessoas que já tinham trabalhado comigo no passado, que sabiam de todo esse meu olhar, né, de projetos de construção, elas começaram a me chamar para poder dar alguma consultoria para as empresas onde elas estão agora. Vão né? saber disso. E aí eu comecei assim, né? Tipo, não, tá querendo estruturar um comitê de ética na empresa tal. Então vamos conversar, né? E aí naquele início, ainda de uma forma voluntária mesmo, sabe? Não, vamos sentar para bater um papo, te dou uma dica, né? Te falo isso. E aí depois as pessoas começaram a me chamar, falaram assim, não, Vanessa, poxa, a gente quer, você não quer ser, né, conselheira consultiva aqui, estamos com uma startup, ou quer ser lá de startups, amiga. E aí startup é um negócio que, assim, é criação, sabe? É muito legal, gente. E aí eu acabei fazendo um curso de conselheira consultiva na Board Academy, Lean Governance, né, porque era justamente pegar essa governança e enxugar. Eu fiz lá o IBGC. Legal. Legal. O meu foco era muito estruturas mais inovação, enxutas. estrutura mais enxuta. Aliás, eu tenho até... Depois eu falo para vocês. Tem uma mulher poderosa, ela. Depois eu vou fazer o corte dessa fala aqui para... Que ela tá vindo aí com um projeto para mulheres. Legal. Vai ser bacana. Tem uma galera de compliance aqui, viu? Olha. Vai ser bacana. Adoro. E aí, a partir disso, até pela minha experiência com crises de várias naturezas, né? Seja cibernética, seja fraude, seja de segurança, né? Então, várias crises que eu vivi ao longo da carreira, eu sou chamada para entrar na comissão de inovação da Board Academy, porque ela está com um projeto super bacana, que chama Projeto Rio Grande do Brasil, que é um projeto que está pegando a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é um polo de tecnologia no Rio Grande do Sul. Que legal. Justamente para criar ali um modelo de referência na reconstrução, né, da cidade pós-tragédia climática, para que isso possa ser replicado para outras cidades do Rio Grande do Sul e do país como um todo, né? Porque a verdade é que a gente tem que se preparar para isso. Então está sendo uma experiência super bacana. No meio disso, surgiram algumas outras propostas de consultoria. E aí não dava mais para ficar trabalhando como RPA, né, toda hora. Mas chegou a ser uma consultoria? VN, Vanessa Carvalho. Não então. Aí tá nascendo agora, né, em julho. Olha, a gente tem uma agência aqui, né, Dudu? Olha, nossa, eu acho... marca. Nasceu a CCL Projetos Transformacionais. E aí, vamos botar justamente essa questão... Põe na tela, vamos botar na tela. É justamente essa questão da transformação, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente falou isso no último episódio também, né? Sobre você transformar. Então, é CCL, Projetos Transformacionais. Projetos Transformacionais. Da onde que vem o CCL? Isso. O CCL, ele vem... Lembra que a gente falou do descanso? Até achando que era CCR. Marília CCL, Projetos Transformacionais. Quando a gente fala da questão do descanso, pode ser o Netflix, né? Que nem a gente falou aqui no episódio passado. A vida de consultora é boa, né, gente? Eu gosto. Mas para mim, sempre foi muito aquela coisa de estar na natureza, de estar observando. Eu gosto muito de criança, então de observar as crianças. Você vai gostar do Laquinho, né? então, né? E aí um dia eu estava sentada. Laquinho. Um dia eu estava sentada num parque, tá? Na natureza ali. E tinha um grupo de crianças brincando de cabra cega. E aí eu fiquei observando as crianças brincando de cabra cega. Vai dar certo, eu e Vanessa. Aí eu fiquei observando as crianças brincando de cabra cega. E aí o que eu percebi nas crianças brincando de cabra cega? Eu percebi que ninguém queria ser o pegador.
Maravilhoso. Todo mundo queria fugir, ninguém queria ser o pegador. Que o pegador, ele era a figura que guiava o comportamento dos outros. Porque a partir do momento para onde ele ia, os outros iam para uma outra direção, né, para não ser pego. Então, ele, de certa maneira, guiava esse comportamento. E, por outro lado, ele queria sair daquela situação logo porque ele se sentia pressionado naquela situação. E aí eu comecei a perceber que nessa situação de pressão, a maior parte das crianças espiava pela venda. Espiava pela venda. Para passar mais rápido. Para poder ver onde é que está a pessoa e pegar e passar aquela situação logo. E aí eu comecei a fazer uma analogia muito grande disso com o líder organizacional. Porque o líder organizacional, ele está numa situação de pressão. E cheio de E ponto cego, solitário. né? Solitário e cheio de ponto cego. E aí, se a gente não trabalha para transformar, Ele repete comportamento. repete comportamento e vai fazer o quê? Para sair mais rápido da situação? Pegar atalho. Olhar através da venda. Pegar atalho. Pegar atalho. Atalho. E aí, a E o partir que vai daí... fazer? E o que vai ficar mais forte? A cobrança do resultado do número de venda. Óbvio. Sempre. E aí, como Tudo que a isso que a gente gente está falando é combate lindo, isso? até que você venda muito. Exato. Se vender pouco, É não. por isso que a história também do compliance, colocar uma venda muito grande nele, você aumenta o risco dele tentar cada vez mais olhar mais para baixo. É isso, é isso. E aí o CCL surge de Cabra Cega da Liderança, que é uma marca, agora, né, minha, e que vai dar origem a um livro, em breve. Cabra Teremos Cega. lançamento. Pleura, eu do amei. livro. Desgrila! Bate Eu palma aí, amei. Dudu. Cabra Cega da Liderança. E o livro, na verdade, ele traz um método, que foi um método que eu apliquei primeiro em mim, mas depois apliquei em várias outras pessoas e em alguns mentorados. Olha, Que já é tá justamente convidada para a gente manter pra a gente fazer. serenidade. Como que a gente mantém a serenidade diante de momentos difíceis, né? Porque assim, a pressão ela vai acontecer sempre, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Vai ter ataque cibernético, vai ter tragédia climática, vai ter um monte de coisa, acontecendo. Mas como que a gente vai lidar com essas coisas? Como que a gente consegue manter a nossa serenidade diante dessas situações? Então, o livro fala um pouquinho dessa metodologia. Eu vou ler, Ansiosa. eu já estou esperando o livro e eu já quero convidá-la para a gente falar dele aqui. Legal, Que afinal de legal, contas, legal. ela gosta de criança, eu amo criança, o Laquinho nasceu assim, o Laquinho tem ética pro mundo ética no mundo dos negócios e a partir das crianças, né? Eu faço brincadeira com futebol, porque futebol, o que vale é a base. Você tem que ir na base. Né? Jogador quer começar na base. É a base que é o investimento, que a gente tem que jogar a energia, que a gente tem que Quer se coisa despir. melhor do que você falar diretamente com 80 mil pessoas dentro do estádio? Olha a Episódio anterior, responsabilidade Mariana. desse time. A tal da geleia, da Ai, gelatina. gente, gelatina na geladeira. Cabra Cega da Liderança, Gente, que medo amiga, que toda essa maravilhoso. caixa, Vanessa Assim, de eu já tô Jesus. vendo muito sucesso. Sou E eu muito vou te chamar geminiana, para você gente. fazer o projeto do Pique Chinelo comigo, pra gente falar do Laquinho. Gostei. Olha, bom, então vamos ao episódio que é mais esperado. A gente tem 2 quadros e a gente vai fazer ele vapt-vupt. Eu vou ajudar vocês, porque É o que a vier gente, primeiro na cabeça assim, sem ó, alocobrar. divertidamente. Não sei se vocês já viram o filme, mas o quadro Vou ver é... domingo. Eu falo uma palavra e vocês vão me dizer o que vem à mente, tá? Fechou. Eu vou falar uma emoção e você vai me dizer o que vem à mente. Ai, e pra pai, gente até na hora que fechar... vai chorar, Vanessa. Eita, pleura. E pra gente fechar, vamos ao Caixa Preta. É muita história que vocês têm, muita experiência, muito know-how. Como diz minha irmã, ela traduziu o know-how de um jeito que eu nunca tinha traduzido. Sabe como? É simples assim, sabe como? E simplesmente, assim, é muita... A gente, num espaço pequeno aqui, a gente consegue sentir, sabe assim, o peso do conhecimento de vocês é muito grande. E eu acho que isso faz de vocês realmente 2 profissionais grandiosas. É o meu alter ego, amiga. Que por isso são disputadíssimas nesse mercado. Eu digo que é E a a Ju gente Knus gripa com a hoje. Camila Rodrigues. Ju, beijo. Bom, vamos lá. Ai, meu pai eterno, Vanessa, é agora. Eu vou falar uma emoção. Medo. Montanha-russa. Coragem. Gente, não sei andar de montanha-russa. Não sei. Confesso. Fala de medo, te vem montanha-russa na mente? Completamente. Ui.
Acho que eu poderia até associar ao mundo corporativo, mas eu acho que eu sou uma pessoa tão voltada para mudanças que o medo, para mim, no mundo corporativo, no trabalho, na minha vida pessoal, é um motivador. Mas para montanha-russa é um negócio que eu não sei. Medo... Te bloqueia. Eu não, gente, aquela do Rock in Rio, que é ridículo, tem 2 metros de altura só. Passo mal num grau que eu não sei explicar. Sério? Não sei andar de montanha-russa. Agora, existem pessoas que têm medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu acho que eu sou tão intensa Por quê, vivendo. Kátia? Porque é a única certeza que eu tenho na vida, gente. Que o dia de amanhã é uma construção de hoje. Então, eu tô eternamente voltada para a ideia do carpe diem mesmo. Fato, real, assim. Eu não tenho medo da morte. Perdi meu pai em 2013, tem pouco tempo. É quando eu me aproximei da morte, né? E lidei com o luto de uma forma muito clara. Porque perder alguém, Isa, é todos os dias você perder um pouquinho. Porque a presença dela vai se diluir. E aquela dor vira saudade. Então, no dia que eu descobri que transformar o meu luto, que era o meu medo da ausência, num sentimento gostoso, que é a saudade é um sentimento gostoso. É a prova de que aquela pessoa deixou uma marca em você e é a prova de que ela tem um legado que você segue depois. Aí eu perdi o medo. Perdi completamente o medo. Maravilhoso. Então, eu não tenho medo de morar sozinha, eu não tenho medo de um novo emprego, eu não tenho medo de viajar, eu não tenho medo de outras línguas, eu não Sabe o tenho que medo você de ter falando outros assim, sabe o que me vem à relacionamentos. mente? Ah, Você não tem medo de ser você. não. Mas Isso isso é maravilhoso, recente, isso viu? é lindo. Isso é recente. Eu já mudei muito o meu sotaque, eu já mudei muito o meu cabelo, eu já mudei muito o jeito que eu me vestia para atender as E eu acho que expectativas esse é o dos teu outros. carisma. Agora, Que a minha irmã, gente eu consegue- sou eu, mais eu, e licuri é E coco. eu ao quadrado. Medo, Vanessa. Medo pra mim vem coragem. Vem coragem. Vem coragem. Porque Uau, Vanessa fez aí, brincou com as Amiga, emoções, você não hein? tá entendendo. eu tenho Ao medo. alter Vou dizer ego. o medo que eu tenho. Meus filhos vão rir pra caramba quando escutarem isso. Eu morro de medo de altura, de atravessar passarela na rua. Sabe, atravessar passarela? Tá vendo que ela é meu alter ego? Eu tenho medo de montanha-russa também, você tá vendo aí? Mas como é que eu atravesso a passarela? Coragem, coragem, coragem. Anda, olha pra frente, não olha pra baixo, coragem. Porque eu vou ter que atravessar a passarela, entendeu? Tipo, eu vou ter que atravessar a passarela. Então, você tem que ter Ou coragem. seja, você Gente, maravilhoso. Tu tá ali com a tua mente, ó. É isso, Você tá coragem. mandando a tua alma Psicanálise. sossegar E eu atravesso. vem o espírito da Atravesso coragem. a trabalhava na passarela. psicanálise. É, Então, amiga. medo pra mim vem coragem, que é essa Coragem. palavra que fica ali, coragem. Muito bom. Então, Atravessa a ou passarela. seja, diante do medo, ativa o gatilho da coragem. Ai, que delícia. Raiva. Pode levar para o ambiente corporativo, A gente. injustiça. Em qualquer ambiente. Um garçom sendo maltratado, alguém numa fila sendo injustiçada, um colega de trabalho sendo apontado à toa, alguém que deveria, por diversos aspectos, ter sido promovido e não é. Todas as Isso dá raiva, né? Não, mas me Isso dá enche de raiva num grau, assim, porque é fruto de uma impotência, sabe? Recentemente aconteceu um fato muito engraçado, que é a abertura das Olimpíadas. Não sei se eu comentei com vocês, que eu fiquei apavorada com a abertura das Olimpíadas. E fica a dica para os nossos amigos lá da TV Globo, que transmitiram ao vivo ali de Atenas, acender aquela tocha e etc. Todas aquelas mulheres brancas com cabelo penteados iguais, vestidas de cinza, magérrimas, belérrimas. Raiva. Que ódio! Raiva. Não Aquilo é real. não é o mundo. Não é o mundo. Não. Ainda mais do futebol. Cara, No futebol esporte. e dos atletas olímpicos, paralímpicos, africanos, russos, nórdicos, americanos, brasileiros, chilenos, de Papua Nova Guiné, o australiano, eles não se viram naquela abertura. Aquilo parece coisa de inteligência artificial. Ai, maravilhoso. Me deu uma raiva de uma pessoa não ter dito assim, gente, mas pelo amor de Deus, vocês são todas iguaizinhas, a gente precisa trazer Tá tudo tão igual. o meu privilégio hoje de ser uma mulher branca, de ter nascido numa casa que não passou por privações, me deu um olhar de não desver algumas coisas que hoje me dá raiva. Me dá raiva não tratar com naturalidade a pessoa que dorme na porta do meu prédio. Me dá uma raiva de não ter poder público apoiando aquela pessoa. Eu não consigo normalizar aquilo. Por Não mais tem que a gente como. esteja no Brasil, terceiro mundo, cheio de diferenças, classes, as pessoas achatadas, pobres, espalhados, pessoas que usam drogas, mas o olhar de invisibilidade para esse assunto, de Estranho, inércia né? para esse assunto, é o que Estranho. mais me incomoda. Raiva.
Então, a raiva, para mim, tem um significado muito parecido da Kátia, mas a palavra que eu vou escolher vai ser irresponsabilidade. Irresponsabilidade me dá muita raiva. Porque, normalmente, a injustiça começa numa decisão irresponsável. Uma decisão que você não olha para o todo. E você não olha para o impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas. Então, a irresponsabilidade me dá muita raiva. Ai, Jesus. Ai, Tédio. Tédio? Amo o tédio. Gosta. Amo. O que vem na sua cabeça? Amor? Porque eu não sou uma pessoa tediosa. Eu sou muito agitada, eu sou muito elétrica, eu sou muito acelerada, eu quero fazer 16 coisas ao mesmo tempo. Então, Você quer o tédio. amiga, quando eu consigo operacionalizar o tédio e ele se tornar palpável, é como se eu alcançasse um objetivo. É muito louco. Rapaz, mas ele... Por isso que a gente falou um pouco de pijama e Netflix. O tédio, pra mim, causa um conforto tão grande pro meu cérebro, que tem 17 abas de computador aberta, sabe? Isso me dá um alívio. Ai, como é bom. Tédio, como é Vanessa. Engraçado, tédio para mim veio com outro significado agora. Emoção, tédio para né? mim, então, tédio para mim é preguiça dos donos da verdade. Eu tenho Uau. muita preguiça Ai, dos eu donos da verdade. Ai, amiga, te tédio. Eu tenho Isso muita dá preguiça, tédio. isso me dá muito Ai, tédio, como eu cara. odeio Tipo tédio. assim, Ai, amiga, ai, pode Aqueles- xingar no já podcast? começa assim. Ai, já quero xingar no podcast. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. O cara sabe sabichões. tudo. E, cara, Meu não Deus, existe. dá quem- tédio. Sabe, assim, não existe. Apontar o Você tem dedo que- pro Vanessa. amiguinho, hein, amiga? Aí você tem que ouvir a visão dos... Cada um tem uma Preguiça. experiência de vida, Nossa, sabe? Cada preguiça. um tem uma visão. Cara, Isso dá preguiça aprenda, mesmo. aprenda a ouvir, sabe? Muito bom. O cara que é dono da verdade, né? Os paladinos, na verdade, né? Gente, Vânia? assim, O cara, sabe eu tudo, tenho né? muita Tem gente preguiça. que dá preguiça mesmo, sabe? O cara tenho sabe muita tudo. preguiça. Às vezes nem você começa a contar um negócio que nem você sabe. Exatamente. A maioria Você das nem pessoas sabe que ainda. são Aí o paladino cara da já verdade. fala tudo. Preguiça. Não. Preguiça. Isa, a Tédio. maioria das pessoas que querem jogar a verdade na cara do outro, ela não domina o que ela tá falando, não, tá? É, total. Vem acompanhado de um oportunismo babaca. Absurdo. É verdade. Absurdo. É verdade. Ranço, ranço. Tédio, Conte comigo. tédio. Timidez. Ai, zero. Zero. Mas essa emoção, é de emoção? Essa emoção de timidez, eu acho que eu só consigo colocar ela num lugar. Que lugar? Na minha vida pessoal, eu sou tímida. Em relacionamento. Maurício que eu diga. Maurício! Chama o Maurício. Eu sou tímida. Assim, eu acho que eu tive uma educação paterna muito Tem conservadora. que vir num podcast pra ouvir que Kátia é Kátia tímida, né? Eu tive uma educação paterna muito conservadora. E eu falo isso muito sobre Salvador. Salvador é uma cidade muito conservadora. Todos os meus amigos que resolveram eventualmente sair do armário e se assumir como gays, lésbicas, ou porque estavam afim de ser queer, seja lá o que for, saíram de Salvador. Salvador é uma cidade muito achatada para essas coisas. Engraçado, né? Muito Mas é a louco. cidade do trio É uma cidade elétrico. Como é super que racista, É o carnaval apesar pra lá? de ser 85% de pessoas pretas, o que é muito louco. Mas é uma cidade muito conservadora. Então, eu cresci nesse Que meio. engraçado. Então, por exemplo, pra namorar, pra paquerar, pra falar o que gosta, o que não gosta. Gente do céu, esse negócio era terrível pra mim. Mas é uma contradição, não. Eu Tenho acho 47 eu tinha outra anos. visão. Pois é, bizarro isso. Olha isso. Período de carnaval é como se fosse aquele grande gap na cidade Turismo, que né? todo mundo vive um momento de metaverso. No dia a dia não é daquele jeito, não. Um momento Não de é. metaverso. Não muito é. bom. Eu acho que timidez eu tenho na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu sou muito tímida. Ainda estou, digamos assim, na minha vida pessoal, ainda estou com 20 anos, amiga, fazendo descobertas. Eu gosto disso. Ihu! Gosto disso. Bom, Vanessa. Cara, timidez pra mim vem confiança. Porque eu acho que, assim, a timidez é um lugar que você é colocado, e é uma das deficiências daquelas 44 que eu falei que todas têm. Em alguma situação específica, alguns vão ser numa frequência maior, outros numa frequência menor, em situações específicas ou não, mas num lugar que você sente medo de falar, medo de se colocar, medo do que as pessoas vão achar. E aí essa Insegurança. deficiência da timidez, ela vem muito forte. Tá. Então, para você poder combater essa timidez, é muito importante você ter a confiança de que você pode falar, sabe? Você pode, né? Você pode falar. Vanessa, Você não precisa guardar CCL. isso. CCL, amiga. CCL. Salva, liberta. Cabra cega eu achei maravilhoso. Não, Também mas amei. você está falando uma coisa aí que eu acho que muita gente que vai ouvir o podcast vai se inspirar ou vai ganhar confiança a partir de uma coisa que você está falando, porque não é fácil. Se você é uma pessoa tímida, falta uma certa, talvez, autoconfiança, né?
E às vezes as pessoas querem colocar coisas muito mirabolantes. Não, Elas criam uma estrada entre o que ela pensa e o que ela quer fazer. E todo mundo pode fazer. E distancia né? demais. É o Mas seu eu melhor. acho que tem a ver com metanoia, né? Mudança de mentalidade. É isso. Tem muito a ver com... É sobre o seu melhor, não é sobre o melhor pro outro. Exato. É o Você quanto pode. E a emoção que eu mais amo, claro, eu adoro, alegria. Ai, gente, sorriso. Eu acho que você pode mudar o dia de qualquer pessoa Acho se você que sorrir. Para esse o Uber músculo- que você entra no carro, para o porteiro do prédio que você trabalha ou que você mora, para a pessoa que trabalha com você. Eu acho que um sorriso muda o diálogo e muda a forma como as pessoas se relacionam. Começar um call, que você já tá dizendo, tô cansada, gente, que saco isso aqui e tal. Porque a gente fala, oi, gente, bom dia, tudo bem? Ah, Kátia, mas você vai ficar vivendo essa ditadura da felicidade? Não. Não é uma questão de se forçar a Porque felicidade. aí não é verdadeiro, né? É literalmente entender que se você sorrir, você circula sentimentos positivos melhores em você. E isso pode transformar o seu dia e o de alguém. Então, Happiness Officer. Happiness Officer. Falando. Vai, Vanessa. Alegria pra mim tem um significado parecido da Kátia também, mas eu vou usar uma outra palavra, vou usar abraço. Muitas vezes um sorriso é um abraço. Abraço é bom. Eu amo abraço. Eu tenho uma engenheira, Amo. Vivi, que ela é do meio ambiente. Ela usava aquela técnica do abraço, terapia do abraço. Saiu todo mundo muito pau da vida na reunião. Ela sempre era aquela que, posso fazer a minha técnica? Mas não dava. Assim, Gente, não, agora não, Bia, agora não. É muita intimidade um Incrível, abraço. quando ela dá um abraço. A coisa dilui, né? Dilui. E às vezes você tá E você longe, você não agradece. consegue dar um abraço, aí o sorriso é um O abraço. sorriso é um abraço. Não, o sorriso é um abraço, às vezes. Um abraço. O abraço Na você tá Bahia, a precisando. gente abraça e balança, amiga. Dá um cheiro, e dá um Dá um cheiro, é muito cheiro, gostoso, e dá um cheiro. Essas mentes são muito divertidas mesmo. Ou seja, brincar com as emoções é algo que a gente... que requer sabedoria, né? O que é que ela tá pegando ali embaixo, Vanessa? Não, eu tô só pegando aqui o fio. Menina, Só do bem- céu, tanto medo, Tô tô tão botando aqui assustada. o fio aqui. Ela me criou tanto trauma com esse negócio dessa caixa. A caixa. Mas vamos pra caixa, né? Eu brinquei. A gente falou um pouquinho de mente divertida. Tá. Divertidamente, mente divertida. Vocês são divertidas. Azaram. Mas vamos pra caixa preta, porque no final das contas, essa caixa, eu acho que vocês, como duas profissionais que trilharam, né, situações muito diferentes nessa jornada, enfim, e irão ainda trilhar, né? Porque eu creio Super. que tem muita coisa legal para vir, muita coisa emocionante. Mas todo profissional de compliance tem uma caixa preta. Uhum. Né? Ele se depara com uma caixa preta. E aí eu queria Ah, meu pai tá. saber, assim, a caixa preta. Eu vou abrir aqui. Ah, meu Deus. Você pode tirar o papelzinho. Mas eu acho que algum dos papéis nós falamos aqui no quadro Divertidamente. Mas eu vou. Posso tirar para vocês? Pode, claro. Ai, Jesus amado. Posso escolher? Palpitações. Chama o SAMU. Posso escolher o papel? Pode. Caixa preta do Olha no lance. Pensando Na rede social. rede social. Cara, quando eu falo de rede social e a gente fala de ambiente de trabalho e de caixa preta de compliance officer de empresas grandes como a gente passou, acho que rede social é o mal mais bizarro que a gente lida todos os dias com a construção das fake news, com a construção das narrativas equivocadas sobre os assuntos e que nós que somos profissionais que estamos dentro daquelas empresas vivendo aquela dor e que a gente sabe que não é aquela realidade que está ali na rede social ou que está ali na mídia, é tão doído, você se sente tão impotente às vezes, sabe? Eu trabalhei na Globo e todo mundo que fala dos assuntos que aconteciam na Globo se sentem donos daquele assunto como se eles fossem colaboradores ou donos da empresa e opinam sobre aquilo como se advogados fossem e compliances fossem. E não é, gente. Existem ambientes e contextos tão mais complexos do que aqueles que estão narrados ali. Sai tudo de forma tão simplista e é tão irresponsável às vezes, pode estragar a vida de alguém. Então, as redes sociais são muito legais para muita coisa. A gente está aqui operacionalizando uma conversa muito legal e leve sobre compliance que vai para as redes sociais, que vai capacitar muita gente, mas ela também pode ser usada para machucar, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, como compliance,
eu já vi algumas pessoas muito machucadas por comentários de redes sociais, de pré-julgamentos e de antecipações de assuntos que não procediam, que não eram a verdade, que não eram aquele contexto, mas sob aquela égide de que a fofoca edifica, sabe? Antes falar sobre do que não falar. E aquela história, Kátia, de quando você vai a um evento e você usa o nome da empresa. Às vezes a pessoa ela passou do ponto, bebeu demais, e aí numa situação cometeu um ato em rede social a gente não separa CPF que viola. de CNPJ, tá? Como é que é isso? A maioria dos códigos de ética, eu não sei se os que vocês já leram trazem alguma previsão, mas a maioria escapa muito ao largo de tratar de forma muito clara sobre comportamento em Como é que é a redes história sociais. assim, do crachá, né? Todo mundo fala assim, Cara, não tem essa separação, entrega o crachá. Isa, não tem como. A gente vai lembrar de um caso que aconteceu em São Paulo, a gente vai anonimizar aqui as pessoas e o nome da empresa, em que essa executiva mantinha na sua casa uma senhora em situação análoga a escravo, ela era uma executiva de uma grande empresa. Isso era na vida particular dela. Em compensação, essa grande empresa, depois que essa coisa estoura, ela Foi desliga, a mídia, né? ela desliga essa executiva, faz um comunicado a mercado dizendo que não corrobora com o trabalho escravo e etc. Então, veja, uma escolha do CPF que impacta o CNPJ. Não existe separação. Eu digo nos meus treinamentos sempre, não é Ruth e Raquel, meu amor, você não muda só a posição do cabelo e vira outra atriz, entendeu? Maravilhosa. Você não consegue ser do bem e do Raquel, mal na Ruth. mesma atriz, Você é a mesma pessoa na sua vida e na empresa. Então, se você é funcionária da Globo, funcionário da CCR, funcionário da Vale, funcionário da Marfrig, funcionário da Americanas, e você tá no carnaval, e você agride alguém, no dia seguinte todo mundo sabe onde você trabalha. Todo mundo sabe onde você trabalha. E a tá galera diretamente ligado? A galera de comunicação externa vai ser questionada sobre que providências você tomou como empresa sobre o comportamento dessa pessoa. Mesmo aquele camarada tendo ali no meio do trio elétrico, ele vai falar, mas eu estava vivendo a minha vida íntima, privada. No social não existe mais essa separação, amiga. Um jogador de futebol com ou sem o uniforme, ele gera ou não gera impacto para o clube que ele trabalha? Gera. Um colaborador na área de compliance, na área de auditoria, seja lá o que for, resolve, por exemplo, deixar de atender algumas regras do seu condomínio, por exemplo, ou coisa desse tipo, e vaza nas mídias sociais. Ninguém vai questionar a hombridade dele, a ética dele, a integridade dele no trabalho? Vai. Um cara que trabalha com finanças, que é síndico do prédio, se ele desviar dinheiro do condomínio, as pessoas não vão questionar ele enquanto você for? Vai! E se isso for para a empresa? Então, precisa estar escrito num código de ética e falar claramente sobre redes sociais e sobre CPF, CNPJ? Não precisa. É o óbvio, porque reputação é igual Covid, meu amor. Vai pegar em todo mundo, não importa o que você fez. Vai impactar. E a empresa que não entender isso e que não treinar pessoas para serem melhores cidadãos, para serem melhores humanos e continuarem treinando pessoas para serem melhores colaboradores, elas vão errar aí. Porque eles vão ser ótimos em processo, eles vão ser ótimos para obedecer regras, mas eles não vão ser seres humanos legais, seres humanos éticos e pessoas íntegras. Mas o CPF dele... Ah, amiga. Tá Você discorda, Alter Ego? Não, concordo. Mas o que eu ia falar da rede social só é que, Nossa, que gripe. a gente falou sobre a questão dos pensamentos deles serem muitas vezes contagiosos, né? Então ele sai de uma mente, vai para outra mente, vai para outra mente. E a rede social ela potencializa muito isso, né? Porque você começa a ter muitas conexões. Então, se antes os pensamentos da sua família, do seu condomínio, do seu trabalho, eles te influenciavam, agora você tem pensamentos de conexões, muitas vezes de vários lugares, às vezes de pessoas que você não conhece. E aí, gente, não tem nenhuma outra forma da gente combater isso que não seja a gente usar isso a nosso favor. Então, assim, que pensamentos positivos a gente pode criar para circular ali. Para circular na rede social também, né? Então, ao invés da gente também só, caraca, tá sufocando a rede social, eu vou sair da rede social, não quero mais usar a rede social. Não, você tem que... do mundo, né? Isso. Assim, use a rede social para propagar pensamentos positivos, para reverberar coisa boa, sabe? Então, para mim, a rede social ela é uma oportunidade
da gente conseguir alcançar mais pessoas Escalar. com pensamentos bons, que está Difundir precisando, uma cultura, né? difundindo Construir uma coisa cultura. boa. Cultura. Cultura. Construir cultura. Cultura É de isso. país, não é Difundir só cultura de empresa, cultura de É Não é, país. isso. não é só difundir, é construir, né? Construir. Aquilo que a gente Construir. cocria, né? É E as isso. pessoas estão ansiosas por ouvir esse discurso, tá? Sim. Estão ansiosas por ouvir coisas a Eu respeito. acho que vai dar um conforto, porque não é caixa preta. Não. Você deu uma visão de caixa preta, você deu uma visão de, peraí, aqui tem oportunidade Tem também. oportunidade. Tem uma oportunidade. Talvez pro Compliance Officer vai continuar sendo uma caixa preta. Não, é um ponto de atenção É um ponto de sempre. atenção. O que Ou é caixa não. preta no avião? Ou não, porque assim, se o Revela compliance informação. officer souber usar uma rede social corporativa, por exemplo, Ele é difunde a isso. coisa boa. A coisa boa. Coisa boa. Então, o Compliance Officer tem que usar mais rede social? Eu Eu acho. acho que tem. Eu acho. Eu acho. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem que parar de fazer as regras que não vão funcionar. Ah, você não pode interagir com agentes públicos no WhatsApp. Vai interagir, gente. Para de criar regra que as pessoas vão Que destruir. bobagem. Ah, não pode usar rede social em nome da empresa. Cria uma institucional que reverbere a cultura, que fale dos valores, que difunda comportamento adequado, que discuta as dores, crie podcasts Não, internos. crie governança, né? Exato. A gente falou um ponto aí que é falar com a gente público, né? Como eu fui muitos anos, é normal. Quando eu entrei na empresa... É dia a dia. Eu gosto muito da ISO 37001, né? Eu, particularmente, dependendo muito da empresa, né? Tudo vai depender de contexto, conjuntura, situação, fase. Tudo nessa vida tem uma fase, um momento, uma necessidade. Mas por que eu falo isso? Porque mostra que, de alguma forma, houve uma mudança, revisão naqueles processos. A empresa se esforçou. Né? Ela se esforçou. Houve uma energia Houve uma despendida. energia É. que não teve jeito. Gostando ou não gostando, você teve que fazer uma mudança. Isso é legal. Especialmente para empresa que vende para governo, que é muito complexo. Normalmente ela está, às vezes, à sombra de um monopólio. Né? Sendo bem sincero, assim. E são empresas que têm uma relação umbilical com a empresa estatal. E que dependem daquilo, com a administração né? pública. Enfim, tem... É outro podcast. Só que, no final das contas... O que é interessante é... Eu lembro que quando eu comecei nesse projeto, a gente trabalhava para a Casa da Moeda do Brasil. Casa da Moeda do Brasil, gente, é uma empresa, assim, incrível. Aquilo ali é patrimônio, do patrimônio do povo brasileiro. É muita história, muita memória ali. Você não pode jogar fora, né? É muita memória. E ali eu lembro que, por uma situação muito específica do projeto, uma empresa de tecnologia, que foi essa que eu, né, tive oportunidade, privilégio de vivenciar esse projeto. Mas tudo problema de comunicação. Total. Interação com o agente público. Você interagiu com o agente público no momento que você não podia. Mas eu não sabia. Por que eu não posso? Como é que eu não posso? É claro que esses temas, essas conversas, você vai ter que criar e vai ter que desenvolver a partir da realidade do que a empresa realmente precisa fazer para vender. Sim. Vende para governo? Tem que Sim. ter. Porém, não pode se falar por WhatsApp. Ai, gente, pelo amor de Deus, não mude Vai hoje. falar, porque Vai. fala com o cliente. Fala com o cliente. A empresa, apesar do acionista ser Estado, é uma empresa. E vai continuar se falando. Agora, governança. É aquilo Fala em que situação? Como? Amiga, é você pegar Faz o bode diferença. que tá na sala e querer empurrar ele pro canto da sala e jogar a cortina por cima dele. O Debaixo bode do não vai tapete, né? sumir. Ele não vai sumir. Aprende a conviver com ele. Deixa ele aqui, dá uma enfeitada, gira ele pra ver um Netflix junto contigo. Agora, é claro, tem que ter cuidado disso aqui que a gente está falando. Governança. Fazer um disclaimer aqui. Por que tem que ter governança? Porque galera de comercial que vende, mesmo que seja empresa para governo e participa de licitação, quer falar com pregoeiro. Não rola, né, gente? Você tá entendendo? Aí, é por isso Tem que eu uma falo, hora que você fala assim, a não, ideia isso não é dos falar com a gente limites, público. Isso aí prevaricar. caracteriza... Aí é prevaricar. Prevaricar. Isso caracteriza uma situação de Mas fraude você de concorda licitação. que as pessoas precisam ser orientadas? Precisam. E tem que falar. Porque às vezes nem sabem. Não. Às vezes nem sabem. Mas eu, putz, jura que eu não podia? Por isso que eu tô falando, não é um aplicativo de registro de interação Não. com agentes públicos que vai salvar a sua vida. É capacitar essas pessoas para entenderem onde estão os problemas, onde estão os riscos, o que elas podem e o que elas não podem. E qual é a evidência que ela precisa construir? Porque quando você me falou aplicativo, eu fiquei gelada, assim, pelas experiências que eu passei de Gente, empresa. imagina você passar o dia com o celular na mão, alimentando aquele negócio o tempo inteiro, Talvez tu parecendo esteja Minecraft consumindo da um risco vida. absurdo. Eu, hein? Mas, por outro lado, e eu concordo que não tem que ser o aplicativo, mas a gente também não pode deixar de Solto. ter. Exatamente. Porque tem gente
que foi capacitado, que sabe exatamente o que pode, o que não pode, e vai fazer errado. Vai fazer errado. E que não fazer vai ser o app errado. que vai te proteger. Mas que não é o app que vai proteger, mas que você vai ter que ter algumas formalidades. Tem que ter um Porque às tracking vezes ali. é isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, que saco, né? Já vem o compliance lá falar isso ou aquilo outro. Cara, mas vai precisar ter, porque se você não tiver, Você vai É a levar a mesma empresa. coisa do Você vai treinamento. fundar a empresa. é isso. Você quer ser. Eu lembro que eu falava assim, mas vem cá. Você quer ser o responsável por levar a empresa a fechar? Ou por levar a empresa a possibilidade de ter que gastar milhões com o escritório de advocacia, mais milhões para poder fazer, de repente, talvez, um acordo de leniência? Cara, já deu essa hora, a gente tem que falar isso abertamente. E é sobre comportamento mesmo, porque se a gente transplanta essa história da corrupção e do comportamento inadequado relacionado à ética de fraude, de obedecer a regras relacionadas à corrupção, se você pensar relacionado ao assédio, é a mesma coisa. Gente, até outro dia, você assoviar para uma mulher na rua ou puxar o cabelo dela num carnaval era tolerável. Verdade. Então, a gente não está falando só de uma mudança relacionada a regras de convívio só para fins de crimes, não. Relacionados à corrupção. Crimes relacionados a comportamento. Os treinamentos de assédio de 5 anos atrás não são mais válidos no dia de hoje. Os exemplos são outros. Porque os contextos são outros. As pessoas são outras. E o Brasil está muito maduro, né, E já Kátia? não é mais aquela coisa de um executivo mais velho, de terno, assediando uma secretária hipossuficiente. Esqueça, meu amor. Primeiro que a orientação sexual das pessoas hoje são das mais diversas. A ideia da gente ter mulheres hoje extremamente agressivas no ambiente de trabalho também é uma realidade, porque as mulheres que chegaram no espaço de poder foram numa ganância de revanchismo bizarra. Então, assim... contexto, inclusive, para o assediador. Não Verdade. E isso, Cátia, que você falou é muito importante, porque assim, e esse cuidado que a gente precisa ter. Né? Muitas vezes, as mulheres que chegaram onde elas chegaram porque elas tiveram que se masculinizar. E não é masculinizar, assim, conheço muitas corpo, líderes cabelo, não é isso, não. maravilhosas, Tiveram que ser vaidosas, assim, né, de cabelos grosseiras. bonitos, de batom, Não. mas que viraram grosseiras mesmo, assim, né? Tiveram comportamentos mais pé na porta, né? Eu vivi muito isso, gente. Na administração pública, eu cheguei a gerente geral da presidência de uma estatal. E eu respondi interinamente o presidente nas férias. Você, numa empresa preponderantemente masculina, A de pessoa um espera setor que você seja homem. preponderantemente masculino, que todo mundo te olha e vai falar assim, eu entrei no programa de estágio, é mulher. E você tem que se posicionar. Você vai se posicionar. Você vai criar um ambiente para que as pessoas te respeitem. Eu tenho inúmeras Sem histórias. perder a ternura. Nossa, séria, sem ser sisuda. Na logossofia Séria, sem ser tem um sisuda. ensinamento que ele traz muito isso, assim, da natureza feminina, que ela tem uma capacidade muito grande de ser firme e doce ao mesmo tempo. Então ele fala da Agridoce. enérgica doçura, né? Agridoce. Aquele é o que a molho gente- rosa do chinês. Que é o que a gente exerce na maternidade, por exemplo, né? Porque você é o Mas lugar eu do fiquei afeto, masculina. mas Eu você fiquei tem que fria. ser enérgica. Eu durante muito tempo também Eu fiquei fui. fria. Eu também fui. Eu E eu fiquei muito reconheço fria. isso hoje. Eu tive dificuldade de desenvolver comunicações. Eu só sabia falar com os homens. Tinha dificuldade de falar com as mulheres. Porque elas mesmas tinham preconceito É difícil, porque é geracional. geracional. É geracional. A gente vai ver que as meninas da geração Z ou da Gabi, que é minha enteada, beijo, Gabi, elas têm uma preocupação completamente diferente disso. Isso que eu tô falando aqui pra elas, Isa, que Tá nem na bobagem. mesa. Tá nem na mesa. Para os meus filhos é uma Nossa, bobagem. Pros se eu meninos tivesse, é uma bobagem. se eu Na tivesse mesa. papeado com elas É. alguns podcasts nos meus tempos. Exatamente. Gente, maravilhoso. E eu queria trazer aqui uma frase que me veio à mente agora, que eu lembrei, falando aqui com uma advogada e uma engenheira, que eu aprendi com uma outra advogada nos projetos da vida aí, do Submarino, trabalhando com a galera do Odebrecht. Lá no 2010. Nossa, fui longe. Mas sabe qual foi a frase que uma advogada maravilhosa me falou? E todo o treinamento que eu dou e falo, e a gente segue, eu lembro dessa frase e falo. Todo advogado é um diabo. Não há mesmo quem o negue. Mas o que todo advogado precisa é de um engenheiro
Não. Tá tudo errado. Volta. Rebobina, Dudu, você falou a rebobina frase. e vou falar a frase de novo. Muito bom. Deu ruim. Todo engenheiro... Gente, a frase... Peraí. Tá, vai dar um Google. Eu vou dizer uma frase, então. Não. Todo advogado é um diabo. Vou ver. Todo advogado é um diabo. Todo advogado é um diabo. Mas o que todo engenheiro precisa é de um diabo que o carregue. Pega aqui. Ai, gente, vamos fechar com frase. Então, eu tenho uma que eu adoro, amiga, que fala um pouco sobre coisas que a gente vem conversando muito. Carroça vazia faz muito barulho. Ai, doeu. Muito bom. Carroça cheia tá ocupado, amiga. Tá entregando coisa, tá fazendo, tá sendo enérgica, tá desenvolvendo pessoas. Não tá perdendo tempo fazendo barulho. Preguiça de carroça vazia, preguiça. Amei isso, amiga. Frase. Que maravilhoso. Ai, gente. A gente não se eu preparou gosto de pra uma, isso. Eu gosto de uma frase Quando eu te falo que eu diz- queria pegar o pijama, você não acredita? Eu gosto de uma frase que diz que em cada novo amanhecer, a gente tem que procurar um motivo para viver melhor. Ai, que isso. delícia. É isso. Dudu maravilhoso nas palminhas. Bom, nosso episódio chegou ao fim. Maravilhosas. E eu não posso deixar elas... Produção, joga pra mim aí o meu mascotinho. Dudes. Será, Cadê Dudes? Meu mascotinho. Ele vai vir voando? Meu não, nosso, né? Quero Ai, mostrar gente, pra que vocês. gracinha. Gente, o mascote Lac. Vocês sabem que o Lac... Ei, É. produção chegando. Uou! Uou! Gente do céu, é sobre isso. Aí eu amiga, pego mas esse aqui, não tem A vida não é pra problema, acertar não de tem tudo. Não dá, vai ter uma hora que vai cair, né? Gente, esse é o mascote Lac que a gente criou aqui no estúdio. lindo. É, como eu falei, é um mascote carismático. Ele é lúdico e ele Sorridente. quer falar com as crianças. Porque ele cansou de falar com adulto. Ele quer falar com as crianças. É sobre Então, ele quer falar de um jeito simples. Ele precisa de um nome, tá? E a gente tá pensando aí em algumas coisas pra criar, né, um nomezinho. A gente chama, por enquanto, ele de Laquinho, porque, enfim... Mas Laquinho tá massa. Né? Legal, Laquinho. Eu gostei Mas de olha, Laquinho. eu conversei com uma mãe compliance officer no congresso, ela falou que chegou em casa e falou, qual nome você daria pra esse mascotinho aqui? E aí ela falou, Max. Mas Max de quê? De Máximo. Eu achei máximo. Legal. Então, Ai, ó, que linda. pra cada uma de vocês, isso aqui faz parte de um sonho. Um sonho de uma mãe que quando saiu da empresa, deixou a empresa, só pensava no mascotinho dela. E aí eu Sempre. falei, quer saber? Eu tenho uma atenção especial para esse mundo aqui, que vale a pena levar para as crianças. Ai, gente, que coisa Com linda. certeza, gente. Pra você ver Maravilhoso. o quanto é legal Maravilhoso, estar Isa. rodeada de mulheres maravilhosas como vocês, viu? Ei! Eu acho que ser mãe é um dos atos mais corajosos da humanidade, dos quais eu não tenho. E as não minhas serei amigas fitness, elas botam na bolsa delas, chegam na academia, aí uma encontrando a outra. Ih, você conhece o Laquinho? mãe. O Laquinho é uma febre no Eu Rio agora. Achei o máximo. A Isa, encontrei a Gi, tava com o Laquinho. Eu também tô com o meu. Eu achei o máximo. Falei, Ai, isso. gente, vamos só dizer para as meninas que nos ouvem, as mulheres que nos ouvem, não carreguem culpa, gente. Sejam Não. felizes, pelo É. amor de Deus, sejam você. Acreditem Maria que Quitéria. a felicidade é de cada uma, tá dentro do que você espera, dentro das suas possibilidades, do que você consegue alcançar. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, realize seus sonhos, busque o que você deseja, sofra quando você estiver afim, sorria quando você estiver afim e seja só você. Porque E valorize a sua sensibilidade. Assim, Exato. não mate a sua sensibilidade. Valorize a sua sensibilidade. sua intuição. É isso. Que a gente possa valorizar enquanto estivermos aqui. Sempre, Fazendo, sempre. plantando sementinhas, deixando legado. Sabendo que a gente impacta o outro, né? Sabendo que impacta o outro. A gente impacta o outro. Amo vocês. Obrigada, Muito gratidão. maravilhoso tá Amei. aqui, gente. Eu também, amei demais. Obrigada, viu? Gratidão, né? Então fica com a gente, próximo episódio. Vamos ver quem vem aí. Beijo, Beijo. people. Beijos. Tchau.